palavra de Deus em João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Aleluia! Porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia! Glória a Deus. Esta é a palavra-chave desta primeira ministração da conferência do Espírito Santo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Eu quero, queridos, fazer menção com você também do texto de Abacuque capítulo 3 e versículo 2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Preste muita atenção nesse começo, nessa introdução. Existe um plano perfeito da parte de Deus, o Pai, para as nossas vidas. Deus criou filhos para a sua glória. Deus criou filhos para que tivesse um relacionamento muito profundo com a sua vontade. Pastor Isaías, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os seus filhos nessa terra o conheçam plenamente, e que sejam dele conhecidos lá no céu. Essa é a vontade expressa de Deus o Pai, em Colossenses capítulo 1, para os seus filhos. Deus criou filhos para a sua glória. Deus criou filhos para que se relacionasse com a sua vontade perfeita, a saber, filhos destinados à sua glória, filhos para serem dele conhecidos. E esse Deus fez o ser humano para um propósito nessa terra, para um envio. E quando nós dizemos que nós temos um envio, você pense que cada ser humano foi criado para influenciar e para transformar destinos. Cada ser humano foi criado para gerar beleza, ordem, virtude, vida. Nós somos geradores de vida nessa terra, onde nós estamos plantados na estação que nós estivermos. Nós estamos ali plantados para gerar vida naquele lugar. Então todos os filhos criados à glória de Deus, para a glória de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, são criados para um propósito. São influenciadores, possuidores de terras, influenciadores, transformadores de ambientes. Nós somos aqueles que colocam os pés nos lugares e ali transformam aqueles ecossistemas para a glória de Deus. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Nesse aspecto, esse é o desejo de Deus o Pai. O Pai deseja isso. O Pai deseja isso para a sua vida. E o Cristo, que é o Filho, libera a ordem.
mas é o Espírito Santo de Deus quem realiza a obra. O Pai planeja, o Filho executa, mas o Santo Espírito de Deus é aquele que está aplicando na terra a vontade perfeita do nosso Pai, a vontade perfeita do nosso Deus. É muito importante que você entenda que toda a operação de Deus na terra, ela é feita mediante o Espírito Santo. E quando nós pensamos isso, que toda a obra de Deus está sendo realizada na terra, e ela está sendo realizada através da pessoa do Espírito Santo, ele é aquele a qual nós chamamos nos nossos cultos de mover, dínamos. O Espírito Santo não está estático, parado, ele está em constante movimento. Dínamos, dessa palavra, deriva a palavra dinamite, dinâmica, que tem toda uma ideia de movimento, de explosão, de algo que está em constante movimento. Toda a operação de Deus na terra é mediante o Espírito Santo. Ele é o mover. Ele é o mover. É o Santo Espírito que manifesta na terra a vontade do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Existe uma definição de Wayne Grudem, um teólogo, que diz assim: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Isso significa que ele é o membro da Trindade, presente para fazer a obra de Deus no mundo. Queridos, nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus é o executor. O Espírito Santo de Deus é a mão de Deus na terra tocando. Então, o Pai planeja, o Filho libera, o Filho dá a ordem, o Filho dá o aval, o Filho executa na cruz do Calvário todas as coisas. Mas quem está na terra fazendo e aplicando a vontade de Deus, o sonho de Deus para nós, é o Santo Espírito. É esse membro da Trindade. Aleluia. Ele está aqui para fazer a obra perfeita do Pai, a saber, levar muitos filhos para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Conduzir a sua vida, o seu coração para a vontade perfeita de Deus, a saber, que nós sejamos plenos como filhos e o conheçamos e sejamos dele conhecidos. Aleluia. Há um movimento de Deus em favor dos seus filhos. Preste muita atenção quando eu digo isso em vários cultos aqui. Há um movimento de Deus em favor dos seus filhos. Isso não é simplesmente uma palavra positiva ou um chavão para você se sentir animado no culto. Não, queridos. Existe um movimento de Deus. Deus está se movendo em favor da igreja. Deus está se movendo em favor, em direção à igreja. Efésios capítulo 4 e versículo 10 traz a base sólida para essa teologia, onde Deus está sendo favorável aos seus filhos. O apóstolo diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, é imprescindível que a igreja entenda esse movimento de Deus a favor dos seus filhos. Esse movimento de Deus a favor dos seus filhos. Esse mesmo Deus, Jesus, que desceu em carne, que andou entre nós, que morreu lá na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, queridos, ele subiu. Ele está assentado num alto e sublime trono. Mas o mesmo Deus que subiu é o mesmo Deus que desceu lá em Pentecostes. E, queridos, a boa notícia é que a chama veio e ela veio para ficar. A brasa viva veio e ela veio para ficar. As labaredas de Pentecostes, elas não foram um evento isolado que aconteceu somente ali, naquele dia, em cumprimento da profecia de Joel, mas ela cumpre a profecia de Joel, e os efeitos desta profecia ainda estão tocando a igreja deste presente século. Aleluia, a chama veio para ficar, a chama veio e pousou, e este pousar significa permanecer, fazer morada, e isso nós estamos falando de habitação. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele habita a igreja deste tempo. Aleluia, aleluia. Então todo o movimento de subida e descida de Deus para a terra
é para encher os seus filhos de vida. Esse é o texto que nós lemos. Assim como eu vivo, vocês também viverão. Assim como eu estou vivo, diz o Cristo, a igreja viverá. A igreja é uma igreja viva. Essa igreja não vai ser uma igreja morta. Essa igreja não vai ser uma igreja morna, acomodada. Essa igreja não vai ser uma igreja envolvida nas futilidades desse mundo e nas guerras e nas pelejas triviais. Essa igreja é uma igreja que é viva, que expressa vida, que leva vida, que toca. E onde é que coloca os pés, queridos? Ela produz vida para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Nós estamos numa conferência que explora, estuda, exalta, enaltece a presença daquele que é chamado de o mover. Ele é o dínamos. Ele é o dínamos. Então assim, eu não espero que você tenha vindo com a expectativa de voltar para sua casa com o seu penteado no lugar. Eu não espero que você tenha vindo com a expectativa de voltar para sua casa, talvez com a sua maquiagem no lugar. Eu não espero que você tenha vindo com a expectativa de voltar com a sua camisa, se ela não estiver embebida em suor, em que você se desgastou em adoração na presença do Senhor, queridos. Ele é o mover. Ele vai chacoalhar as estruturas dessa casa nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que tira as cinzas do altar. Ele é aquele que derrama fogo e fogo consumidor sobre uma oferta. E nós vamos hoje encher esta casa de combustível. Qual é o combustível, pastor? A adoração, intensidade, exame das escrituras e muita oração. Isso sim é lenha para queimar no altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, guarde isso, Jesus não tinha em mente uma estrutura, mas sim um coração. Porque é lá que a ignição acontece. Isso é muito importante. Nós precisamos conversar sobre isso nesta noite. Todo o movimento de subida e descida de Deus para a terra é para encher os filhos de vida. Então essa igreja precisa ser uma igreja avivada. Você precisa ser uma família avivada. Há vida pulsando em você. É para isso que Cristo está se movendo. Mas Jesus não tinha em mente uma estrutura. Deus não tem compromisso com placa de igreja. Deus não tem compromisso com um movimento. Deus não tem compromisso com uma conferência. Deus não tem compromisso com a nossa liturgia, Deus não tem compromisso com a nossa estrutura humana. Deus tem compromisso com os altares que estão dentro dos corações dos homens. É disso que se trata o avivamento, porque é lá no coração que começa a ignição, é lá no coração que gira a chave, é lá no coração que começa a centelha, a fagulha, que ativa o fogo, e esse fogo então, ele se espalha. Jesus não tinha em mente uma estrutura, mas sim um coração, porque é lá que o avivamento começa. O avivamento não é para provocar sensações, mas é para cumprir a vontade de Deus, a saber que os filhos sejam levados ao centro da vontade do Senhor, que sejam plenamente filhos, abundantemente filhos, libertos de toda a orfandade. Avivamento, queridos, não é para nós, ele é através de nós. Você precisa dar este recado para o seu irmão para que isso fique pedagógico. Então, por favor, olhe para ele, sorrindo, e conte esta verdade e diga assim: o avivamento não foi feito para você. Repita mais uma vez, diga para ele: o avivamento não é para você. Ele é através de você. Amém? Aleluia. Embora nós vamos terminar estudando e entendendo que a atmosfera, quando ela vem, ela provoca, nós sentimos algo maravilhoso. É gostoso estar na presença. É muito bom estarmos aqui. Os discípulos, ao verem a atmosfera na montanha, disseram: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda. Nós vamos fazer uma tenda e habitar nessa atmosfera. Porque de fato ali estava algo muito gostoso. É muito bom quando nós estamos no ambiente da presença manifesta. Mas não é simplesmente só sobre isso. Não podemos pensar que o avivamento se restringe a algo feito para nós. O avivamento, ele é através de nós. É disso que se trata. Não é para simplesmente provocar em nós sentimentos, sensações, mas é para que se cumpra em nós a vontade soberana do nosso Pai, a vontade do nosso Deus. E há nesse tempo uma grande confusão sobre quem é o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero que você desconstrua nessa noite é o conceito de que o Espírito Santo ele é menor. O Espírito Santo ele é
um membro assim que não tem tanta proeminência na Trindade. Isso é errado. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, em igualdade com a Trindade. Nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas, e todos eles desfrutam deste caráter, desfrutam desta natureza de Deus. O Espírito Santo é plenamente Deus. Você precisa entender isso, porque às vezes nós podemos cair no erro de achar que ele é uma força ativa, que ele é simplesmente um poder ativador. Mas, queridos, o Espírito Santo é Deus. Ele é digno de ser adorado. Ele é a bondade de Deus manifesta na terra. Ele é uma pessoa, Efésios 4:30. Ele tem intelecto, Romanos 8:27. Ele tem vontade, ele se ressente, queridos. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Então, muitas das vezes, ele se entristece com a apatia da igreja. E o fato da igreja estar indiferente à sua presença. Porque ele é Deus. Ele é Deus e ele vem na casa e ele habita no meio dos seus filhos. Mas muitas das vezes os filhos, quando estão indiferentes, isso entristece o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele ensina, ele exorta, ele dirige, ele é o Espírito de Deus e de Cristo, ele tem origem eternamente no Pai. Aleluia, glória a Deus, glorifique a presença do Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Entenda que esse Espírito Santo, desde o início, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, ele se movia lá na criação, dando vida. É o mesmo Espírito Santo que lá no começo de tudo, ele desenhou os céus. Ele, como um decorador, ornou os céus. Jó, capítulo 26, versículo 13, diz isso. Foi ele quem ornou os céus. Então o Espírito Santo foi aquele que embelezou os céus, cumprindo o plano de Deus o Pai. É o Espírito Santo que soprou vida, que deu vida aos homens. É o Espírito Santo que os encheu de dons e de talentos, sejam esses dons latentes ou esses dons tão poderosos que a igreja foi capacitada pelo Santo Espírito para cumprir na terra uma poderosa missão. E é esse mesmo Santo Espírito, queridos, que quando os homens pecam, os homens se afastam de Deus, ele os convence para retornar à mesa. É o Espírito Santo que com amor e com carinho está convencendo a humanidade pecaminosa, que se afastou da mesa do Pai, para retornar ao seu propósito, o propósito de filho. É esse Espírito Santo que lá no passado inspirou os profetas, os apóstolos, para escreverem as Sagradas Escrituras, e entregou ali a revelação escrita, palavras precisas, palavras infalíveis, palavras cheias de autoridade. Esse mesmo Espírito Santo foi aquele que capacitou, que inspirou os seus servos a escreverem as Escrituras. E olha, no Antigo Testamento havia ali as visitações. O Espírito Santo visitava sacerdotes, o Espírito Santo visitava os profetas, o Espírito Santo visitava os reis, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Isso é um privilégio da igreja desse tempo, de ser a morada do Espírito Santo, queridos. Porque lá no passado eles vinham, o Espírito Santo vinha muitas das vezes sobre ali os profetas, eles recebiam a mensagem, eles tinham uma visitação. Mas o legado, o privilégio da igreja de Cristo Jesus nesse tempo, a igreja apostólica, é ser a habitação do Espírito Santo, é ser a morada do Espírito Santo. Você é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Na era da graça, ele é agora a principal manifestação e presença da Trindade em nós. Aleluia! A sua obra, desde o início, ela está completando, ela está sustentando o que Deus o Pai planejou e aquilo que o Filho amado começou lá na cruz do Calvário. Por isso, queridos, lá em Pentecostes ele desce como o poder. Por isso lá em Pentecostes ele desce como a capacitação.
Por isso lá em Pentecostes ele desce, em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o tema dessa nossa conferência: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Ele sela a igreja com este encargo, este poder, esta ativação, vamos dizer assim, este bônus que vem do céu, nos capacitando com poder para a vida. E aí se cumpre em nós as palavras de Cristo Jesus: assim como eu vivo, vocês também viverão. Assim como eu vivo, assim como eu, Cristo, estou vivo e venci a morte, vocês também, igreja de Cristo Jesus, têm vida nesse tempo, nesta era, em meio a todas as dificuldades que nós vivemos, em meio a todos os enfrentamentos que nós poderemos imaginar. A igreja de Cristo Jesus não pode ser barrada. É uma igreja viva, é uma igreja pulsante, é uma igreja que marcha, é uma igreja que venceu os martírios do Coliseu, é uma igreja que venceu as perseguições ali da Alemanha, naquele tempo da perseguição da Segunda Guerra. É uma igreja que tem passado por calúnias, por perseguições, por enfrentamentos diversos nos quatro cantos dessa terra. Sangues de mártires têm banhado as praias, aqui e acolá. Mas esta igreja, queridos, está pulsando vida, porque assim como Cristo vive, a sua igreja tem vida nessa terra, mediante o Espírito Santo de Deus. Ele é o poder que veio de cima para baixo, e veio para habitar, veio para morar, veio para fazer morada. Ele veio para ficar, queridos. Aleluia, glória a Deus. A vida da igreja está no Espírito Santo. Ele enche, capacita, ele nos enche de unção para sermos como Jesus, fazermos como Jesus. E Abacuque clamou por avivamento. O que é avivamento? Avivamento, a palavra aqui em Abacuque, quando você traduz o hebraico dela, ela está dizendo trazer de volta à vida, renascer, restaurar. Mas não é simplesmente essa reanimação, como um morto que foi reanimado e reviveu. Mas também a palavra, ela é bem profunda. Ela diz de uma pessoa avivada, conservar vivo, sustentar com vida. E olha que coisa maravilhosa, porque essa palavra aqui, ela é usada para os ossos secos que voltam a viver. Ezequiel 37:5. Mas ela é usada para um filho que é preservado do perigo, para um enfermo que recebe cura. Ela é usada como a substância e o sustento da genealogia. Uau! Né? Jovens dizem uau. Crentes velhos dizem glória a Deus, né? Aleluia. Não é assim? Você já parou para pensar que avivamento, a Bíblia usa, base bíblica, Gênesis 5, do 3 ao 30, e o Gênesis 11, do 11 ao 26. Quando a palavra, a raiz hebraica de avivamento surge, ela surge como o sustento da genealogia, a coluna da família, a coluna vertebral da igreja, ou seja, o que sustenta uma genealogia inteira de reis, profetas e sacerdotes enviados para a glória de Deus, é o avivamento, é a vida que flui do Espírito Santo de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque o avivamento não somente preserva a igreja do perigo, o avivamento não somente faz com que o enfermo seja curado das suas doenças, e nós estamos falando de todas as carências humanas. O avivamento não somente ele faz com que ossos secos, que não têm mais esperança nenhuma, possam voltar a viver e se colocar em pé como um poderoso exército, mas é também o avivamento que é a vida que sustenta toda uma geração de pais com os corações convertidos aos filhos e de filhos convertidos aos corações dos seus pais. O Espírito Santo é o que mantém a igreja viva, pulsante. Aleluia, aleluia. E isso, queridos, o avivamento, ele não começa com a estrutura. E quando nós dizemos a estrutura, nós estamos falando de mérito, nós estamos falando de esforço humano. O bispo César tem uma frase muito interessante, diz assim: o Pai não dá o Espírito Santo por recompensa, e sim por dádiva. Aleluia, queridos. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Quantos de nós entramos em jejum, em oração, em campanha,
achando que nós vamos merecer o batismo com o Espírito daquilo que Ele pode oferecer a você, particularmente conforme Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ele vem sobre a igreja de maneira mansa, suave, como um vento. Um dos seus símbolos é o vento, que remove do nosso altar a poeira, mas que sopra, queridos, cura e vida sobre a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! O avivamento, ele gera vida, e a vida gera maturidade. E foi assim que Jesus se depara com o seu discípulo e fala com ele, e o discípulo está falando: mostra-nos o Pai. E Jesus fala: estou há tanto tempo convosco que vocês não têm me conhecido. Às vezes nós podemos ficar paralisados num lugar, estagnados nas nossas ideias, na dureza do nosso coração e naquilo que nós achamos que é o certo, e muitas das vezes envolvidos na religiosidade, quando Jesus está nos impulsionando a avançar, nos chamando a avançar. Aqui Jesus estava falando: eu estou tanto tempo no meio de vocês, e vocês não me conhecem. Eu estou há tanto tempo, e assim em Efésios capítulo 4, do 9 a 16, Paulo está falando, está afirmando a obra perfeita do Espírito Santo, aquele que subiu e que desceu, o mesmo, porque o Espírito, o Pai e o Filho são um na Trindade. E Efésios capítulo 4, especificamente no 14, Paulo está falando: não sejamos como crianças, jogadas de um lado para o outro. Você foi feito para um propósito, você foi feito para maturidade, você foi feito para servir e para influenciar. E preste muita atenção nisso, igreja de Cristo Jesus, você que está aqui, você que está me ouvindo, e você que ainda vai ouvir esta conferência, guarde essas palavras. Não deseje ser um crente avivado. Olha, falta 5 minutos para as 9, e depois disso aqui é hora de pegar a bolsa e ir embora. Se ouvir um negócio desse, e se isso aqui não entrar no seu coração, e não trazer consciência de envio, de influência, de colocar as plantas dos pés onde você está e dizer: isso aqui é do Senhor, eu estou consagrando a Ele, o monte da comunicação, o monte da economia, o monte da política, o monte da arte, o monte da religião. Preste muita atenção, não queira ser um crente avivado, não queira ser um crente avivado se você não deseja servir. Por que é que você veio a uma conferência do Espírito Santo se você não quer servir? Não faz sentido. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é o poder capacitador da igreja, para que a igreja lave os pés dessa terra. Se nós não temos intenção de lavar os pés dos nossos irmãos, se nós não temos a intenção de pregar o Evangelho, se nós não temos a intenção de curar os enfermos, se nós não temos a intenção de limpar os leprosos, queridos, chegou a hora de você ir embora, chegou a hora de você ir para sua casa. É melhor que você venha e prove as porções aqui, acolá, de vez em quando, talvez somente na Santa Ceia, e você não se envolva, e fique aí, sendo aquela pessoa oculta da cadeira, a vida inteira. Sabe por quê? Poder é para ser usado, poder é para ser usado, o poder é dado para quem vai usar. Então, se você deseja ser um crente avivado, a primeira coisa é: você está disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Você está disposto a abrir a tua boca de fato? Você está disposto a viver experiências extraordinárias com o Senhor? Você está disposto a ser um empreendedor, plantador de igrejas? Você está disposto a receber da parte de Deus muita prosperidade e riqueza, para que você possa financiar a obra do reino de Deus? Você está disposto a ser de fato um influenciador, alguém que vai colocar ali o seu rosto na internet, e vai possuir e entregar e santificar para Deus aquele lugar que está tão podre? Nós precisamos entender isso. Porque senão, queridos, é melhor que nós vamos embora para a nossa casa. É melhor que nós vamos para as nossas, para o nosso conforto, para o ambiente assim do sofá, da cadeira, o ambiente do conforto. Porque poder é dado para aqueles que desejam ser enviados. Enviados. Poder é dado para quem vai usar. Não queira ser uma pessoa avivada. Não clame por avivamento. Não busque por avivamento. Não clame por avivamento se você não está disposto a dizer: Senhor, eu estou aqui. Envia-me, Senhor.
Envia-me, Senhor, eu quero almas, eu quero vidas, eu quero enfermos para curar, eu quero guerrear as guerras do Senhor, eu quero, Senhor Jesus, riquezas, Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher próspero, eu quero ser, Senhor Jesus, alguém próspero, Senhor meu Deus, para ofertar, para poder, Senhor Jesus, patrocinar os missionários, eu quero ir, Senhor, capacita-me, Senhor, que nós sejamos esta igreja, uma igreja que diz sim ao Espírito Santo, ao seu ministério e ao poder que Ele tem para as nossas vidas nessa terra, nessa era, nesse tempo. Efésios, o capítulo 4, o versículo 17 até o 24, prossegue dizendo que nós somos testemunhas. Uma testemunha que viu, que ouviu e que fala, e que é uma testemunha viva, e que pode dizer a respeito daquele a qual ela anda, aquele a qual ela convive. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos concede unção e capacitação para sermos testemunhas. E não fique preocupado, muitos de nós temos angústia pelas nações, mas se ainda há pessoas não convertidas na tua casa, ali está o teu campo missionário. Lá no teu trabalho, abra a sua boca e compartilhe, testemunhe. O que é uma testemunha? Eu chego assim para a Renata e falo, Renata, você viu? Ela fala, eu vi. Você estava lá? Ela disse, eu estava lá. Aí eu digo para o Cauã, ele fala assim, sim, também eu estava lá. Nós temos as testemunhas, elas estavam, elas ouviram, elas viram, elas têm propriedade para falar daquilo que viram, que atestaram, que conheceram, e às vezes que caminharam juntos. São as testemunhas do Cristo. Por quê? Porque conviveram, andaram, estão juntos, têm propriedade para falar a respeito. E quando nós pensamos isso, preste muita atenção. Uma das ações do Espírito Santo de Deus na igreja, dando vida, Lucas 4, 18 a 19. Jesus está citando as palavras do profeta Isaías. O Espírito Santo concede poder para o serviço. É o primeiro ponto, para nós caminharmos para o encerramento. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. Perceba que o poder é dado para aqueles que vão usufruir deste poder. Perceba que a igreja recebe a unção, mas não é uma unção para você ficar engordando assentado da cadeira. Não é uma unção para você se calar quando a pessoa aflita bater na tua porta. Não é uma unção para você ficar se sentindo crente demais. Quando a igreja começa a ficar muito envolvida, e assim ela começa a se encher e se encher e se acomodar, então a igreja perde o seu propósito e ela vai começar a brigar entre si. E aí é o fim da igreja. Por quê? Porque uma igreja sem propósito é uma igreja que vai começar a arrancar pedaços de si mesma, dilacerando o corpo. Mas Deus nos deu um propósito. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O poder do Espírito Santo estava visível no ministério de Jesus. Observe que lá em Lucas 4, 36, do 40 ao 41 também, a ênfase aqui está apontando a ação do Espírito Santo de Deus em Jesus quando Ele curava, quando Ele operava sinais e maravilhas. Jesus, sendo homem, Ele estava plenamente submisso à vontade do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. E Ele desfrutava de uma unção sem medida, de uma unção permanente, uma unção sem medida, uma unção permanente. E eu louvo ao Senhor, porque o versículo 12 do texto base desta ministração do dia de hoje diz que aqueles que creem farão também obras maiores ainda. Isso é para você, igreja. Isso é para a igreja de Cristo Jesus. Unção permanente, unção que veio para ficar, unção sem medida. Outra ação do Espírito Santo, que tem por sobrenome santo, é o rompimento com os padrões de pecado. Ele purifica, é aquele que lava,
1 Coríntios capítulo 6 e 11. Somos purificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É Ele também quem revela a vontade, que sejamos filhos. Ou seja, que a nossa vida deve ser uma resposta aos desejos do Espírito Santo. Isso aqui é tão maravilhoso, queridos. Isso aqui é tão lindo, porque a vontade de Deus é que nós sejamos plenamente filhos, e que a nossa vida toda, seja uma resposta aos desejos do Espírito Santo. Ele deseja ter comunhão, então Ele deseja que você se achegue a Ele. Ele deseja estar envolvido no teu dia a dia. Ele deseja fazer parte da tua história. Aleluia. Que a nossa vida seja sempre achada nesta terra uma vida de verdadeira devoção ao Senhor Espírito Santo, em resposta aos desejos que Ele tem para a sua igreja nessa terra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele é quem unifica, ou seja, Ele trabalha para que a família da fé esteja em comunhão. E isso nos traz grande temor, porque todas as vezes que nós pelejamos, dividimos, fermentamos, fofocamos, brigamos entre nós, nós estamos indo contra o trabalho do Espírito Santo de Deus. Mas por último, quero que você preste bastante atenção nisso, a respeito de uma palavra que se chama atmosfera. Eu tenho dito muito isso. Aí você fala assim, pastor, mas você fica tirando essas palavras aí para poder levantar, o ânimo da igreja? Não, queridos. A atmosfera é algo bíblico, é algo teológico, é algo embasado pelas Escrituras. Eu vou citar muitos textos aqui para dar base para esta palavra, a atmosfera do Espírito. O Espírito Santo é aquele que é o poder capacitador da igreja. Então nós já precisamos saber que a partir de hoje, que nós entramos numa conferência do Espírito Santo, você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai ser enviado da mesma forma. Você vai sair daqui com todas as ferramentas necessárias para fazer tudo o que Deus tem para que você venha fazer nesta era e nesse tempo. Para que você venha ser como Jesus e a fazer como Jesus. Porque não há sentido em recebermos poder para ficar sentado. Deus só concede poder, Deus só aviva crentes que desejam dizer, eis-me aqui, Senhor. É disso que se trata, a obra do Espírito Santo, que nós conheçamos a vontade de Deus. A saber, sermos seus filhos e conhecermos plenamente esta filiação. O Espírito Santo é aquele que concede poder para o serviço. O Espírito Santo é aquele que purifica. O Espírito Santo é aquele que revela a vontade que sejamos filhos. O Espírito Santo é aquele que unifica, que trabalha para que a igreja seja uma só. Mas é Ele também que proporciona uma atmosfera digna de Deus, quando manifesta a sua presença. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque uma vez que nós cremos que Ele é Deus, e Ele é Deus conforme as Escrituras, o Espírito Santo que é Deus, a sua influência traz a atmosfera do próprio Deus quando Ele está agindo na igreja, quando Ele está agindo na terra. Quando o Espírito Santo está aqui se movendo, Ele traz a atmosfera do próprio Pai, do próprio Cristo, porque Ele é também Deus. Ou seja, há momentos que o Espírito Santo estará agindo numa atmosfera de confissão de pecados, de arrependimento. Haverá momentos em que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja, haverá um lamento, um arrependimento, um coração apertado. João 16, do 8 ao 11. Há momentos em que o Espírito Santo de Deus vai descer e Ele trará a atmosfera, Ele vai proporcionar a atmosfera digna de Deus, manifestando a sua presença em amor, porque Ele é o próprio amor. Romanos 5 e 5, Romanos 15 e 30. E ao ser este Deus de amor, vai gerar uma atmosfera de acolhimento na igreja, e amor derramado aos corações.
Haverá um momento em que Ele vai ministrar paz, em que Ele vai ministrar alegria, que Ele vai ministrar conforto. Romanos 8, do 15 ao 16, há momentos em que o Espírito Santo de Deus desce, e Ele traz a atmosfera de filhos. Ele diz que nós somos adotados à família de Deus. Ele traz na igreja uma plena consciência de filiação divina. Então há uma atmosfera de alegria onde os filhos celebram. Há momentos em que o Espírito Santo de Deus, Ele traz consigo também poder e glória. Então, queridos, não podemos ignorar esta atmosfera. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele traz poder. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele também traz a glória. A mesma glória que existe na frente do trono do Pai se manifesta. E é por isso que muitas pessoas não resistem. Algumas se prostram, outras caem, outras choram, outras sorriem, outras são tomadas e elas adoram em outras línguas. 2 Coríntios 3 e 8, Atos 1 e 18, 1 Coríntios 2 e 4. Ele vem e Ele traz poder e glória. Quando o Espírito Santo de Deus desce, há poder manifesto. O Espírito Santo de Deus vem dando aos filhos consciência da sua presença e do seu caráter. E isso nós estamos falando de habitação.